O dilúvio sumério, história, mito e interpretações teológicas. Entre os grandes temas que atravessam as mais antigas civilizações do Oriente Próximo, o mito do dilúvio ocupa um lugar singular pela universalidade com que aparece em diversas culturas e pela profundidade simbólica que carrega. Na antiga Mesopotâmia, especialmente entre os sumérios, acádios e babilônios, a narrativa do dilúvio está entre os mais antigos registros literários da humanidade. A versão suméria mais célebre encontra-se na chamada Lista Real Suméria e no texto conhecido como a Epopeia de Ziusudra, precursor direto do relato do dilúvio na Epopeia de Gilgamesh, sobretudo na Tábua 11. Segundo os historiadores Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen e Jean Bottero, o mito do dilúvio era parte fundamental da memória histórica suméria, funcionando como uma espécie de marco divisor da humanidade. Na Lista Real Suméria, o dilúvio atua como uma fronteira. Depois que o dilúvio varreu tudo, a realeza desceu do céu novamente. Isso significa que os sumérios entendiam o dilúvio não apenas como um acontecimento, mas como uma redefinição da ordem cósmica e política estabelecida pelos deuses. A narrativa de Ziusudra. O relato sumério mais antigo conhecido fala de Ziusudra, rei da cidade de Shuruppak, que teria sido avisado pelos deuses de um dilúvio destinado a destruir a humanidade. O deus Enki, Ea, revela a Ziusudra a catástrofe iminente e o instrui a construir um grande barco. Após 7 dias de inundação, Ziusudra se prostra diante dos deuses, oferece sacrifícios e recebe a imortalidade. Este relato, traduzido e estudado por Kramer e Jacobsen, data de aproximadamente 1800 a.C., embora tenha origem em tradições orais bem mais antigas. A narrativa suméria apresenta paralelos significativos com o relato acadiano de Utnapishtim na Epopeia de Gilgamesh, e mais tarde, com o relato hebraico de Noé em Gênesis 6 a 9. O dilúvio como evento histórico. A maior parte dos historiadores contemporâneos concorda que se houve um evento real na origem desses mitos, ele não teria sido um dilúvio global, mas um grande desastre regional. Provavelmente a inundação catastrófica do Vale do Tigre e do Eufrates causada por degelos, chuvas torrenciais ou movimentos tectônicos no final do período Ubaide ou início do período dinástico arcaico. Geólogos como William Ryan e Walter Pittman sugerem que eventos de enchentes massivas no Neolítico influenciaram vários mitos de dilúvio. Já historiadores da religião, como Mircea Eliade, sublinham que o dilúvio não deve ser lido apenas como um evento, mas como um ato cosmológico, uma espécie de reinício da criação através do caos das águas. Relação com o dilúvio bíblico. A relação entre o dilúvio sumério e o relato bíblico tem sido amplamente estudada por teólogos e estudiosos das religiões comparadas. O consenso entre historiadores é que o relato hebraico foi composto muito depois das versões suméria e babilônica, quando os hebreus já estavam em contato com as tradições literárias mesopotâmicas, principalmente no período do exílio na Babilônia. A narrativa de Noé, porém, não é uma simples cópia. Como afirma o teólogo e orientalista Kenneth Kitchen, o texto bíblico ressignifica o mito. Enquanto nos relatos mesopotâmicos o dilúvio é fruto do capricho ou irritação dos deuses no relato bíblico, ele se baseia em um julgamento moral, a corrupção humana. Além disso, enquanto Ziusudra e Utnapishtim recebem a imortalidade, Noé não se torna imortal, mas a aliança divina com a humanidade é o ponto central. Nesse sentido, teólogos como Gerhard von Rad e Gordon Wenham afirmam que o Gênesis toma elementos estruturais do mito mesopotâmico, mas os reorienta teologicamente. O que nos mitos pagãos é cosmologia, no relato hebraico se torna ética e aliança. Como os teólogos respondem? Há 3 grandes respostas entre teólogos ao paralelismo entre o dilúvio sumério e o bíblico. Resposta da crítica histórica, adotada por biblistas acadêmicos. O relato bíblico é literariamente dependente das tradições mesopotâmicas, mas reinterpretado dentro do monoteísmo. Resposta conciliadora histórica teológica, adotada por arqueólogos cristãos como John Walton. O dilúvio de Noé tem uma base histórica real e foi registrado de diferentes formas em culturas distintas,
sendo o relato bíblico a versão inspirada. Resposta literalista. Por teólogos conservadores, o relato sumério seria uma memória corrompida do dilúvio verdadeiro, preservado de forma fidedigna apenas na Bíblia. Já especialistas em religião comparada, como Tikva Frymer-Kensky, afirmam que a semelhança profunda entre os relatos mostra que existiu uma tradição comum de memória ancestral na Mesopotâmia e que o Gênesis faz parte desse contínuo cultural. A principal diferença está no papel de Deus. Enquanto nos relatos sumério-acadianos os deuses agem em disputa e arrependem-se da destruição, no relato hebraico, Yahweh é soberano, justo e firma uma aliança com toda a criação. Conclusão. O dilúvio sumério não é apenas um mito, mas um dos grandes pontos de contato entre a história, a religião e a memória coletiva da humanidade. Ele revela como os povos antigos tentavam compreender os desastres naturais e o sentido moral da existência. A teologia bíblica, ao se apropriar dessa tradição, não a repete mecanicamente, mas a reformula, dando-lhe um sentido ético e monoteísta. Assim, em vez de concorrentes, os relatos podem ser lidos como testemunhas diferentes de uma mesma experiência humana primordial, a percepção de que o mundo pode ruir e que a salvação depende de uma relação correta entre o divino e o humano.